Olá pessoal, tudo bem? Então, a temática de hoje é Divisão Internacional do Trabalho, a famosa DIT. Como que isso aparece, como que isso é cobrado nos nossos vestibulares, no Enem, como é que eu vou encontrar essa temática em termos de exercício? Então, estou trazendo aqui para vocês um modelo de questão bem interessante sobre isso. Como que vem normalmente? Geralmente é na forma textual. Observe que é um texto relativamente longo, dando para você o que é a ideia de divisão internacional do trabalho. Por definição, é uma especialização produtiva dos países em produzir um determinado produto de maior ou de menor valor agregado. Então, em resumo, o texto é isso, onde ele vai dizer para você que alguns países vão se especializar em produzir produtos de maior valor agregado, tais como produtos industriais, e outros vão se especializar meramente na produção de matéria-prima, tais como o ferro, o cobre ou ainda derivados de origem agrícola, derivados da soja, do café, ou ainda você vai ter o quê? Volume, mas não tem preço. O outro tem preço, mas pouco volume. O que isso gera? Balanças comerciais desiguais, às vezes até deficitárias, negativas, e outras positivas. Então eu passo a ter uma relação de trocas comerciais extremamente desigual, que gera um resultado econômico que pode ser positivo e ou negativo. O que o país quer? Sempre ter um resultado positivo. Então o questionamento que ele nos faz a partir do texto é se você compreende a realidade da atual divisão internacional do trabalho. E sobre esse tema, o que seria correto afirmar? Então, o que ele nos dá de opção? Olha só, ele vai trazer um conjunto de países da América Latina. Observe que ele fala do México, da Colômbia, do Chile, da Bolívia e do Uruguai. Então, automaticamente, eu já vou saber que eu não estou falando de países centrais, que são detentores do capital ou da tecnologia. Eu estou falando de países que são essencialmente produtores de produtos primários. Então isso é essencial para que eu possa trabalhar o exercício. Porque o México ele vai falar, olha só, com maior produção de carvão. Isso não é verdade, porque essa produção ela é chinesa, então já está fora. E mais do que isso, se eu fosse falar em grande produção no México, eu deveria falar o quê? Em petróleo, que é um grande produtor de petróleo. Olha o caso da Colômbia, ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês. Eu não tenho essa estrutura de produção. Mas olha só, ele diz ainda uma outra questão importante. Por meio de empresas privatizadas nos dois últimos governos bolivarianos. Elimina isso. Eu estou falando de governos da Bolívia privatizando empresas na Colômbia? Professor, mas eu não sei nada sobre Colômbia. Poxa, olha a contradição. Elimina isso, porque a afirmação é contraditória. Olha o item C. O Chile destaca-se pela extração de cobre, principalmente na sua porção centro-norte, que é, olha só, em parte explorado por empresas transnacionais, o que reitera o padrão da divisão internacional do trabalho mencionado pelo autor. Esta é a alternativa correta. Essa temática, inclusive, você deve lembrar do acidente que ocorreu em uma mina de extração de cobre no Chile, que ficou mundialmente conhecido em razão do resgate dos mineradores nesta situação caótica. Mas aí você vai falar assim, professor, mas eu não sei nada sobre isso, como é que eu vou acertar isso? Então observe os outros itens para você usar o aspecto da eliminação. Olha o item D. Bolívia destaca-se como um dos maiores produtores de ferro. Não é ferro, é gás natural. Então você já eliminaria. E no item E, o Uruguai é o principal produtor mundial de prata. Olha o termo, principal. Lembra o que nós já discutimos? Palavras de caráter restritivo, as afirmações são incoerentes. Lembra dessa questão? Então, cuidado com isso. Então, eu poderia também fazer por eliminação. Por quê? Porque essa é uma questão que, por vezes, o aluno não tem um conhecimento profundo sobre a temática. E aí você poderia falar assim, poxa, eu teria dificuldade em fazer. Sem sombra de dúvida. Mas o que é a essência da questão é você entender o que é a divisão internacional do trabalho. Então eu coloquei aqui para você uma exemplificação dessa temática.
Olha o que ocorre. Nós temos uma situação desta no capitalismo comercial, que é as origens da questão, onde eu tenho a relação entre metrópole e colônia, iniciando essa divisão internacional do trabalho. Então eu uso dizer que é o embrião da divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque muitas colônias permaneceram especializadas na produção de produtos primários, quando se transformaram em países autônomos. Foi o Brasil, por exemplo, que permaneceu especializado na produção de quê? De café, tá? A posteriori, com o advento do capitalismo industrial, o que eu tenho? Muitos países se especializam na produção industrial e outros se especializam na produção primária. Relação desigual. Quando eu chego na atualidade, na chamada nova divisão internacional do trabalho, que ganha força principalmente no pós-guerra, o grande diferencial é o monopólio do capital e da tecnologia por meio dos países centrais ou ricos. Em contrapartida, os países chamados de pobres, do chamado Eixo Sul, se especializam em produzir produtos de baixo valor agregado, com forte dependência de capital e de tecnologia. Essa é a nova divisão internacional do trabalho, onde o grande diferencial é a tecnologia e o capital. Você ficou perdido? Ah, eu já sei por quê. Você ainda não está no nosso canal, você ainda não viu a aula de divisão internacional do trabalho. Vamos acabar com esse problema? Se inscreva, assista, comente, dê sua opinião. Eu quero ouvir você. Um grande abraço.